Deixa eu conversar com a Daniela Salerno mais uma vez. Numa entrevista coletiva que acabou agora há pouco, o prefeito de São Paulo explicou como que a quarentena aqui na capital vai ficar mais rígida. Ô, Daniela Salerno, explica aí pra gente quais devem ser as novas restrições a partir então do dia 10 de maio. Oi, Matheus. Olha, o prefeito Bruno Covas não esteve nessa coletiva da saúde, mas a gente entrou em contato com a prefeitura e a prefeitura explicou o seguinte, que a partir do dia 10 de maio, as medidas de quarentena podem ser mais severas do que já acontece aqui na capital. Tudo isso está em estudo, mas já tem algumas sinalizações aí. Por exemplo, o uso obrigatório de máscaras, que a gente fala desde ontem a respeito disso no transporte público, e também a informação nova de hoje é que aquela redução de mobilidade, redução no trânsito de mobilidade, que hoje eles fazem alguns bloqueios educativos, podem ser permanentes para evitar realmente, para fazer com que o motorista evite ir para a rua. O que a gente tem de informação da coletiva da saúde de hoje? Estiveram aqui o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o coordenador do Comitê de Contingência do Covid-19, Dr. Davi Wipp, e também o secretário de Saúde, José Henrique Germann. O que eles trouxeram aqui para a gente? Eles falaram que hoje mais cedo teve uma reunião na presença também do governador João Dória com o ministro da Saúde, Nelson Teich, uma política aí de alinhamento, portanto, na gestão contra o coronavírus, isso São Paulo, Brasil, e uma série de pedidos foram feitos para o ministro da Saúde, como aparelhos, como aumentar o credenciamento e habilitar também novos leitos de saúde, além de receber verbas, além de receber medicamentos emergenciais. Taxa de ocupação, Matheus, vale a gente salientar aqui, 69,3% dos leitos de UTI no estado, segundo o secretário de Saúde, já estão ocupados, e aqui na capital o índice é maior ainda, causando bastante preocupação, já chega a 89%. Diante desse índice aqui na capital e Grande São Paulo, o secretário de Saúde anunciou que a partir deste final de semana, muito possivelmente, alguns pacientes mais graves devem ter que ser transferidos para garantir aí um leito, devem ser transferidos para outras regiões do estado onde há leitos ainda disponíveis. Portanto, isso a partir deste fim de semana. O que mais que eles comentaram aqui nessa coletiva para terminar, Matheus? O presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, trouxe a informação que todo mundo esperava a respeito da testagem ampliada no estado de São Paulo. Ele disse que essa testagem ampliada deve ser concluída até 15 de maio. Portanto, em breve a gente já terá aí muita gente sendo testada. O que muda, se você me perguntar? Muda que os assintomáticos, aquelas pessoas que não têm sintomas, vão ser testadas para a doença, aqueles testes rápidos. E numa primeira fase, quem que vai passar por esses testes, segundo o doutor Dimas Covas? As populações chamadas de especiais. Vou explicar aqui para vocês, que são os funcionários de segurança pública, 130 mil funcionários, doadores de sangue, pessoas que moram em casas, abrigos, profissionais de saúde, também presos ou menores apreendidos. Numa segunda fase, continua aí o que a gente já tem hoje das pessoas que têm sintomas e que estão em estado grave, obviamente, mas também ampliando para aquelas pessoas que têm sintomas leves, aquelas pessoas que estão em casa, muitas vezes apenas distanciadas, isoladas e que ainda não passavam por exames. Essas pessoas também serão testadas, com um adendo importante: além do próprio paciente, as pessoas que estiveram no entorno dela, haverá um esforço para que essas pessoas também sejam testadas. Eu questionei o Dr. Dimas Covas se há aí uma expectativa de quantas pessoas vão passar por esses testes. Tudo isso está sendo levantado, mas a gente pode dizer aqui que a testagem ampliada vai estar concluída no estado de São Paulo até o dia 15 de maio. Está perto, né, Matheus? Quem sabe isso ajude também em medidas de flexibilização. É isso. Vamos falar sobre a quarentena, né? Porque é uma situação... Volta aqui a Daniela Salerno para mim, por favor. Ô, Daniela, uma informação que chama a atenção é essa questão, então, da quarentena. Você estava dizendo aí que pode, então, ficar ainda mais rígida.
Eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre isso, até para tirar as dúvidas das pessoas que estão em casa, para o pessoal tentar entender. A quarentena vai continuar? Vai ser estendido esse prazo? Quais medidas? Eu sei que ainda muitas coisas ainda estão sendo discutidas, nada foi alinhado ao certo, exceto já o decreto da obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos. Dá uma explicada para a gente nisso aí, por favor. Matheus, então vamos lá. Eu até conversei com o secretário municipal e tive aqui a informação de que as medidas em si, se tornarem mais severas, a partir do dia 10, 11 de maio, vão ser anunciadas apenas no dia 8. Lembrando que dia 8 também tem o anúncio aqui do governo do estado para as medidas de flexibilização de outros municípios aí em todo São Paulo. Então, dia 8 a gente terá uma posição mais concreta por parte do prefeito Bruno Covas, se vai tornar mais severa a quarentena aqui no estado de São Paulo e como isso será feito. A informação que a gente tem por hora é que o uso de máscaras no transporte público, como a gente já vinha mencionando, a partir de segunda-feira que vem, dia 4 de maio, passa a ser totalmente obrigatório, as pessoas serão advertidas se não cumprirem isso e inclusive as empresas que não cumprirem de transporte público podem ser multadas por conta disso. Ontem o prefeito disse aqui durante a coletiva que a multa vai ser de R$ 3.300 por ônibus por dia em caso de descumprimento. Então essa já é uma medida que todo mundo tem que ficar ligado. Usar máscaras dentro do transporte público, seja ele um táxi, seja ele um carro de aplicativo, um metrô, um trem, qualquer tipo de transporte. Pois bem, além disso, qual é a informação realmente importante que eles já estão sinalizando? Uma vez que o número de casos aqui em São Paulo tem aumentado, uma vez que a ocupação dos leitos é bastante grande aqui em São Paulo, capital e grande São Paulo. O que o prefeito já vem sinalizando? Que a partir do dia 10 de maio, quando vários outros municípios do estado podem ter flexibilização das medidas da quarentena, um comércio de rua ser aberto, eventualmente, com uma série de detalhes que ainda vão ser anunciados no dia 8, São Paulo, capital, não deve passar por isso a partir do dia 11 de maio. Não vai acontecer isso. Essa medida já foi tomada, essa decisão já foi tomada, basta saber como isso será feito. Então, voltando aqui ao anúncio de que aquelas medidas educativas no transporte, a gente pega várias ruas aqui em São Paulo, principalmente na Zona Norte, onde os casos inclusive se concentram, já estão parcialmente bloqueadas. Por enquanto, a Prefeitura diz que é uma medida meramente educativa, de orientação. Mas hoje eu já tive a informação confirmada que justamente esses pontos já há um estudo para que eles passam a ser fixos, que esses bloqueios sejam fixos durante a quarentena, para justamente fazer com que o motorista não encoraje o motorista a sair de casa para não passar justamente por esse tipo de congestionamento. Então a gente está falando aqui do uso de máscara e redução de mobilidade em algumas vias de São Paulo, que por horas são medidas educativas, mas podem ser realmente um movimento aí para restringir a mobilidade. Novos detalhes devem ser dados pelo prefeito Bruno Covas, dia 8 de maio, portanto, como eu já mencionei aqui, e a gente vai ficar acompanhando, Matheus, mas lembrando que todas essas medidas, a Prefeitura deixa bem claro que isso é avaliado a cada dia, é avaliado a taxa de isolamento, se o paulistano está aderindo ou não o isolamento social, é levado também em conta a curva de transmissão, número de casos novos, ocupação de leitos, então tudo isso vai fazer com que a Prefeitura tome ou não medidas mais severas. A gente vai ficar acompanhando aqui e sempre que puder trazendo novos detalhes para vocês.